Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no estado de Minas Gerais para verificar como é que estão as condições das lavouras de soja dessa safra 2021. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Fábio Salles Meireles Filho, ele que é o novo presidente da ProSoja Minas Gerais, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Fábio, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia a todos, realmente é uma grande satisfação participar com vocês aí do Notícias Agrícolas, um canal que vem auxiliando todos nós produtores e realmente uma referência nacional do trabalho prestado a todo o sistema produtivo brasileiro. Fábio, como é que foram as condições para o produtor mineiro realizar o plantio dessa safra de soja? Ele enfrentou dificuldades climáticas, foi um plantio tranquilo? O que a gente pode falar do início dessa safra por aí? Bem, no início do plantio, como que eu posso posicionar? Foi um plantio razoavelmente tranquilo, vamos dizer assim. Nós começamos muito bem. Em algumas regiões que você começa a localizar, como Naí, depois Capinópolis mesmo, onde foi feito o lançamento do plantio da soja, na nossa região aqui no noroeste de Minas, nós tivemos chuvas muito intensas que até interrompeu o ciclo de plantio. Nós tivemos aí algumas paralisações e alguns atrasos por falta de por excesso de chuva. No caso da região de Capilópolis, Uberlândia, uma série de coisas, nós tivemos seca. Teve um período interrompido lá de uma semana, 10 dias, 15 dias, por causa da seca. Então, nós tivemos algumas divergências climáticas que afetaram o início do plantio. Mas, de uma forma geral, ele correu bem, nós conseguimos plantar praticamente dentro de toda a janela e acreditamos que, se a gente tiver algum reflexo, vai ser com relação ao início da colheita da safrinha. Nós estamos vendo aí que quem tem área irrigada, área de pivô, já começa agora, dia 14, 15, por aí de fevereiro, já a colheita, entendeu? Pode ser que tenha até alguns que antecipem um pouco mais, mas é plantio em pivô. E são sojas mais precoces aí na faixa de 100, 110 dias. Então, nós estamos vendo aí um ambiente, por enquanto, calmo. O panorama do que nós estamos vendo aí das análises climáticas aí é que nós vamos ter alguma chuva ainda a contento pelos próximos meses, então a finalização, vamos dizer, de enchimento de grão, dessa soja que ainda está florando, esse tipo de coisa, tem um resultado bastante positivo. E aí, Fábio, diante desse cenário que o senhor descreveu aqui para a gente, como é que fica a expectativa de vocês para a produção, para a produtividade dessa safra? A gente já consegue apontar algum número de meta para essa safra? Não, eu acredito que esses números ainda não são possíveis. Nós temos que aguardar aí mais esses próximos 15, 20 dias, que é praticamente a finalização da soja mais precoce que foi plantada dentro desse enchimento de grão. A perspectiva é que a gente possa repetir pelo menos o mesmo posicionamento do ano passado, pelo menos em produtividade. O ano passado, as chuvas, se você analisar, foram muito mais regulares na maior parte do estado do que esse ano, porque nós estamos tendo chuvas, vamos dizer assim, adequadas, mas de uma forma regular. Chove, vamos dizer, nessa propriedade que eu estou aqui, a 1 quilômetro do lado aqui, já faz 4, 5 dias que não chove. Então, essa regularidade da região, ela ainda não está muito homogênea, entendeu? Mas você olhando o plantio, você vendo a planta, você olhando o ambiente, ele está muito favorável. Então, a expectativa é que a gente mantenha essa produtividade aí, a mesma do ano passado, pelo menos. Só O ideal seria que a gente possa aumentar, porque aí tem uma série de outros ajustes que nós tivemos, que a ideia realmente é melhorar essa média de produtividade. Só para a gente ter esse nível de comparação, Fábio, quanto é que ficou essa média do ano passado? O ano passado nós temos aí por volta de 3.300 quilos por hectare, 3.100, vamos dizer, se você pegar o estado inteiro, tem aí as suas variáveis, porque você recebe números de todos os lados, mas nós temos aí entre 51 e 52
até 55 sacas de média por região. Então, você vê que aonde você teve um sistema de clima mais adequado, você teve uma produtividade melhor. Então, se a gente mantiver aí esses 3.300, 3.200 quilos de soja por hectare, pelo menos nós vamos estar igualando aí o ano passado. E aí o senhor comentou das áreas irrigadas que devem começar o plantio aí por volta do dia 15 de fevereiro. As áreas de sequeiro devem começar esses trabalhos a partir de quando? Eu acredito que, quando você fala da soja precoce, a maior parte da soja nossa de sequeiro, nós começamos o plantio no final de outubro, você entendeu? A maioria começou no final de outubro. Uns pararam por causa de chuva, outros pararam por causa de seca. Então, o ideal seria que nós conseguíssemos tirar essa soja agora no final de fevereiro, você entendeu? Dia 28, ou começo de março, e já iniciar esse plantio da safrinha muito rapidamente. E aí é que vem uma questão. Nós temos que ser altamente profissionais, nós temos que estar muito preparados, porque a janela é muito curta. Então, todas as operações para esse plantio da safrinha, ele tem que ser um negócio assim, feito um rojão. Porque quanto mais tempo você antecipar o plantio, é uma chuva a mais que você ganha, é um resultado a mais positivo que você consegue no final da safrinha. E agora, Fábio, olhando para a comercialização, como é que o produtor mineiro está nesse momento em termos de vendas? Já foram muitos volumes negociados, vendas antecipadas, bons patamares de preços? O que a gente pode apontar dessa comercialização? Olha, a questão da comercialização talvez seja o grande X da questão. Nós temos um problema que as pessoas não levam muito, às vezes, em consideração na formação dos preços gerais. Pelo que a gente calcula, em torno de 60%, 65% da soja, quando ela vai para o chão, ela já está comercializada. Nós tivemos muito problema lá atrás, nos contratos anteriores, que tem alguns produtores que, infelizmente, firmaram o contrato com valores de soja bastante baixos, a 80, 82, 86, e isso é um negócio extremamente complicado, porque ele vai ter realmente uma perda de ganho muito grande. Mas a situação de valorização de dólar, de uma série de situações, fica muito difícil de você prever. Você pode ter estimativas, esse tipo de coisa. Nesses 40%, vamos dizer, que ainda não foram comercializados ou supostamente não estão comercializados, as pessoas estão tentando segurar, analisar o seu melhor momento para poder vender. Inclusive para sentir o que acontece nas colheitas, nos abastecimentos, o que ocorre no mundo. Porque nós estamos sabendo que os níveis de produtos, como soja, milho e outros, estão baixos. Mas nós não temos os números reais do quão baixo é esse tipo de coisa. Eu recebi um material da Secretaria da Agricultura que fala que o ano de 2021, nós vamos ter aí praticamente no mundo, se não me engano é isso, 87 dias de garantia de abastecimento de forma geral. Se é 87 dias, eu não me recordo dos números com detalhe, é muito pouco para uma garantia de abastecimento no mundo, entendeu? Ou mesmo no Brasil, porque não chega a 3 meses você ter garantia de abastecimento. Então, as safras nossas chegam em épocas coerentes. Então, nós estamos colhendo a nossa, o outro está plantando do outro lado e vem fazer essa regularização. Mas nós precisamos estar muito atentos, porque uma mudança no dólar, e normalmente isso nós não sabemos o porquê, acontece muito na época da colheita, você vem trabalhando com um dólar de 5,50, 5 e alguma coisa, de repente esse dólar cai para R$ 4,00, 4,50, dá R$ 1 de diferença. O seu prejuízo é estrondoso, porque você trabalhou com um dólar lá de trás de 5,50, 5,40. Nós temos um aumento de custo de produção esse ano, na ordem aí já de quase 30%, que vem do final do ano passado para esse ano. Então, tudo isso altera o sistema de formação de preço para o produtor. Mas o nosso mercado é um mercado internacional. Então, a gente não põe preço nas nossas lavouras.
nós tentamos negociar na melhor estágio. Então, o produtor precisa ter muita atenção, refletir bem o momento da venda dele, se ele tem suporte para segurar, se ele consegue segurar isso, o valor da armazenagem, se ele tem capacidade de armazenagem. Todo esse tipo de elemento ele vai ter que ter, porque nós sabemos que no final do ano, lá para setembro, outubro, normalmente os preços de milho, de soja, realmente são melhores que agora. Mas nós não paramos, nós temos a safrinha, nós já estamos negociando a próxima safra que nós vamos plantar já para 21, 22, entendeu? Então é um ritmo muito acelerado e muito profissional. E aí, Fábio, para a gente encerrar a nossa conversa, falando um pouco das mudanças aí da entidade da ProSoja, o senhor assumiu a presidência da ProSoja Minas Gerais nessa virada de ano. Como é que estão sendo esses primeiros dias aí à frente da entidade e o que já deu para identificar dos principais gargalos para o produtor mineiro que vão precisar ser trabalhados aí durante os próximos anos? Nós assumimos no começo do ano, agora, dia 1º de janeiro, estamos acabando de fazer ajustar a transferência da sede, ajustar a parte documental para Unai. A nossa sede será em Unai. Uma grande honra para nós trazermos a sede da ProSoja aqui para o noroeste de Minas. Os produtores da nossa região são realmente incansáveis, pessoas batalhadoras, e isso dá um ânimo muito grande para a gente trabalhar. Na realidade, nós estamos fazendo um apanhado geral de toda a situação do agronegócio mineiro para a gente ter elementos suficientes para levar para esse produtor. Mas nós já identificamos, na realidade, são dificuldades internacionais. E nós estamos vendo aí grandes problemas, não que isso vai refletir hoje ou amanhã. Nós estamos vendo aí o presidente da França já entrar pesadamente tentando desviar assuntos internos deles, problemas internos deles, colocando que a nossa soja vai desmatar a Amazônia. Então, você vê que a gente começa com determinadas situações de começo de ano, que é uma agressão ao produtor brasileiro de uma forma ostensiva. E isso não é por causa de problema de Amazônia, isso é problema interno deles lá. Eles não estão sabendo como tratar os produtores deles lá, como fazer, são totalmente subsidiados à França, como a maioria dos países da Europa, atacam o Brasil de forma ostensiva. Depois falam da nossa situação, nós temos o Código Florestal mais duro do mundo. E se você analisar, nós preservamos, o produtor brasileiro é um homem que faz tudo que a lei determina, cumpre a sua legislação. Se nós cumprimos o nosso Código Florestal, vamos fazer só uma análise bem simplicista. Se o Código Florestal nosso coloca que nós podemos desmatar em algumas áreas, deixar 20% de área de conservação, outras áreas de 50% de conservação, e na Amazônia 80%. Vamos colocar que você faça a parte de fiscalização, de identificar quem está na Amazônia. E vamos dizer que seja possível, que fosse possível, que a gente desmatasse de forma legal a Amazônia. Só passar para pensar. Se nós podemos desmatar a Amazônia legal, toda identificada, nós poderíamos desmatar 20% da Amazônia. Certo? E nós não precisamos disso. Começa por aí, nós não precisamos desmatar a Amazônia. Mas se você tem 80% de reserva na Amazônia, ainda tem água, tem rio, tem toda uma parte de montanha, coisa torta que você não faz. Então, isso não vai chegar a 10% da Amazônia de forma legal. E quem são os grandes beneficiados para alguma coisa da Amazônia? A madeira que tira da Amazônia, toda a madeira cara, vai para a Europa. As pessoas que tiram essa madeira, que exploram garimpo de forma irregular e ilegal, normalmente todo esse ouro, todo esse mineral, tudo que tira, vai para onde? Para a Europa e para os grandes países que têm dinheiro. Então você vê que eles usam artifícios ambientais, artifícios para mexer na mecânica da formação de preço, criar problemas para o Brasil, trazer dificuldade, escondendo um pano de fundo que não é a realidade. Então, a gente precisa estar muito unido, unir os produtores, unir as entidades
junto com o governo. Nós temos um governo que tem aí apoiado fortemente o agro. A nossa ministra da Agricultura é uma pessoa fantástica, a secretária de Agricultura de Minas, outra mulher extremamente trabalhadora, conhece do problema. Então, nós temos que juntar o produtor, fortalecer o nosso sistema, porque o que vai tirar o Brasil do caos, dessa pandemia, dessa situação toda, é o agronegócio, dentro do seu todo. Agronegócio, agroindústria, dentro desse conjunto, é o sistema produtivo, e é o que nós vamos conseguir fazer o Brasil virar aí um outro país para 2021. Fábio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário aí no estado. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. É um alerta só que nós, produtores, precisamos estar muito atentos a toda essa mexida aí de sistema cambial, preços internacionais, para poder vender o seu produto ou comercializar o seu produto no melhor momento. O que for plantar a safrinha, estar realmente atento aí por essa janela bastante curta e analisar a questão dos mercados. E nós temos que ir em frente. O agronegócio não pode parar, a agricultura brasileira é o que garante o abastecimento e uma comida barata para o povo brasileiro, com pandemia ou sem pandemia. O produtor brasileiro está de parabéns porque garantiu todo o abastecimento, sem faltar em nenhuma cidade, nada. Com pandemia, nós saímos aí com um resultado extremamente positivo. Vamos ver o que a gente consegue. Nós estamos no começo do ano. Desejo um feliz 2021 a todos aí, com muito sucesso e que realmente a gente possa colher uma grande safra para o Brasil. Fábio, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e a gente siga acompanhando os trabalhos de colheita dessa safra aí em Minas Gerais. Muito obrigado. Muito obrigado. Esse, o Fábio Salles Meirelles Filho, ele que é presidente da ProSoja de Minas Gerais, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário das lavouras de soja da safra 2021 lá no estado mineiro. Segundo o Fábio, os trabalhos de plantio aconteceram com condições em geral boas, algumas regiões sofrendo com excesso de chuva, tendo que paralisar os seus trabalhos por algum período, outras regiões sofrendo com a falta de chuvas durante o plantio, mas de maneira geral esses trabalhos aconteceram de uma forma positiva, dentro da melhor janela, o que dá uma segurança para o produtor que espera pelo menos repetir os índices de produtividade da safra passada, que teve aí uma média em torno de 3.300 quilos por hectare. A expectativa é talvez até mesmo poder superar um pouquinho esses patamares. As lavouras estão se desenvolvendo nesse momento. O Fábio destacando que os próximos 15, 20 dias vão ser fundamentais para aquelas lavouras mais precoces que vão entrar já no enchimento de grãos. E aí os trabalhos de colheita devem começar no próximo dia 15 de fevereiro, primeiro naquelas áreas irrigadas, e mais para o final do próximo mês, na virada de fevereiro para março, entrando nas áreas de sequeiro, primeiro nessas áreas mais precoces, depois para as de ciclo mais longo. A preocupação fica por conta da janela para a segunda safra de milho, o Fábio destacando que o produtor vai precisar ser bastante profissional, bastante assertivo para realizar essa colheita da soja e logo em seguida fazer a implementação da sua safra de milho sem perder muito tempo, para garantir um bom potencial produtivo também para a safra de milho que vem por aí. Fábio também alertando a situação de mercado, entre 60% e 65% dessa safra já negociada, com patamares de preços inferiores aos atuais. A análise do Fábio é que o produtor mineiro vai deixar de ganhar muito com essas vendas antecipadas, e aí a expectativa de que nesses 40% restantes o produtor consiga preços melhores, consiga aproveitar as boas oportunidades do mercado, segurar um pouquinho para negociar ao longo do ano e aí conseguir alta rentabilidade para manter esse investimento nas próximas safras. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.